Boa noite a todos, paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui no Dia do Senhor, no domingo, onde aqui nós da Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras dizemos que o domingo é inegociável. O domingo é o dia em que a igreja precisa estar reunida para louvar a Deus, para aprender mais da sua palavra. E na noite de hoje Deus nos deu uma mensagem, uma palavra que nós vamos compartilhar com os queridos ouvintes da Rádio Gospel FM, com os internautas, através das páginas da nossa igreja, no Facebook e no Instagram. E eu já aproveito para falar do nosso canal no YouTube. A Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras procura sempre alcançar as pessoas de todas as maneiras. Sempre foi assim. Há muitos anos temos usado as redes sociais. Por muitos anos usamos uma emissora de televisão regional, que abarca Araras e região. E agora entramos no YouTube também. Então eu convido para que todos se inscrevam no canal no YouTube, IEQ Araras SP, inscreva-se no canal. E se possível, você clica num sininho que tem na página e todas as vezes que os nossos conteúdos forem inseridos na página do YouTube, você será alertado no seu aparelho celular de que nós inserimos um novo conteúdo. Portanto, não fique de fora, curta a página, acompanhe as páginas do Facebook e do Instagram e agora também do YouTube, onde todos os nossos conteúdos estarão lá disponíveis. Nós vamos ler na noite de hoje uma carta escrita por Judas. Quem é esse Judas? Certamente não é o Judas, um dos 12, porque o Judas que traiu Jesus morreu antes de Jesus. Traiu e morreu. Esse Judas é irmão de Jesus, irmão unilateral de Jesus. Como nós falamos na semana passada a respeito de Tiago, que também filho de Maria e de José, ambos, e Jesus, claro, apenas de Maria. Judas também se converteu, também reconheceu o seu irmão como o Messias, como o Salvador, apenas depois de sua morte e ressurreição. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Judas escreveu. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Então, antes de Apocalipse, é uma carta pequena, uma carta que tem apenas um capítulo. E nós leremos alguns versículos desta carta. Nós vamos analisar aqui só uma observação, Ele começa assim: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Ele se identifica como o autor dessa carta, como Judas, servo de Jesus Cristo. Olha que interessante. Apenas depois, como eu disse, de morte e ressurreição, que ele reconheceu o seu irmão, como o Messias. Porém, nós leremos a partir do versículo 14. Quem está nos acompanhando, porventura esteja nos acompanhando no carro, obviamente não tem condições de abrir a sua Bíblia. Porém, se você está na sua casa, eu imagino que a sua Bíblia já esteja com você, eu convido a que acompanhe comigo a leitura na palavra do Senhor. E não deixe a Bíblia, mantenha do seu lado, porque leremos algumas outras passagens. Então, versículo 14. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo:
Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas você, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa e ela se renova todos os dias. Essa carta que Judas escreveu, ele alertou para que nós mantenhamos a fé genuína, uma fé genuína que o Senhor nosso Deus espera de nós. E aqui Judas falou a respeito dos murmuradores. Diz assim: esses tais são, no versículo 16, são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo suas paixões. E é a respeito disso que nós falaremos nesta noite, a respeito de uma geração murmuradora. Sempre que nós ouvimos esse termo, essa expressão murmuradores, logo nos lembramos da geração do deserto, a geração dos israelitas que estiveram cativos, foram escravizados no Egito por 430 anos, conforme nós encontramos em Êxodo. Foram Êxodo 12, não me recordo agora o versículo, mas foram 430 anos de escravidão. E esta geração do deserto é a geração que foi conduzida e liderada por Moisés, o servo de Deus que foi escolhido. O Moisés, aquele que foi colocado num cestinho pela mãe, sua mãe Joquebede, e para que o salvasse da morte. E a filha do faraó o encontrou. Esse era um costume na época. Nós vemos hoje em dia, nos dias de hoje, as pessoas colocando crianças abandonadas quando as mães desejam, né, que a criança sobrevive, em portas de igreja, em orfanatos. Eu não quero nem comentar das lixeiras, porque das lixeiras a mãe, claro que não espera que seu filho, né, seu bebê sobreviva. Porém, essa era uma forma das mães se desfazerem dos seus filhos, colocavam no cestinho protegido até que alguém encontrasse essa criança.
e a filha de Faraó encontrou. E Moisés, nós sabemos que Moisés foi preparado, né, por Deus, por permissão de Deus, dentro do palácio do Faraó, para que assumisse a missão de conduzir o povo israelita, o povo hebreu, para a liberdade, da saída à travessia do deserto. E nós vemos, consta nas escrituras, que esse povo era um povo murmurador. Eles não enxergavam a liberdade, eles não conseguiam reconhecer a bênção de estarem livres. Não eram gratos a Deus. Eles focavam nas dificuldades da travessia do deserto. E eles se revoltavam contra Deus e contra a liderança de Moisés. Murmurando. A palavra murmurar, de origem no grego e no hebraico, um dos significados é conservar a ira. E é isso que essa geração do deserto fazia. Reclamavam de tudo. Então Deus, através de seu servo, através de seu filho Moisés, estava conduzindo para Canaã, para a terra prometida, livres. E eles não reconheciam. A liderança de Moisés, no entendimento deles, a liderança de Moisés estava errada, era duvidosa. Eles não acreditavam que Moisés era realmente o escolhido por Deus. Achavam que eles sabiam melhor do que Moisés o que fazer. E uma vez que Moisés estava obedecendo às ordens de Deus, o comando de Deus, nós entendemos por conseguinte que essa geração do deserto não aceitava a vontade de Deus, a condução de Deus para a vida deles. O maná que Deus mandava dos céus, a água e o maná que Deus mandava para que eles se alimentassem, para que eles tivessem a subsistência necessária para a travessia do deserto, para chegar na Canaã, não estava bom. Eles se queixavam. Mas por que fazer isso conosco, Moisés? Por que nos tirar do Egito? Era melhor sermos escravos, tínhamos peixe, tínhamos comida com fartura, nos trazer para cá para passar por isso. E reclamando e não enxergando o que Deus tinha para eles, não vislumbrando o futuro que Deus tinha para eles. Eles estavam focados na dificuldade, no problema. Então, quando nós focamos no problema, na verdade, quando nós focamos em qualquer situação, ela cresce. Isso é fato. Nós focamos nas coisas de Deus, nas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus crescem. Nós focamos no problema, nós agigantamos os problemas. A murmuração tem um poder de destruição. Ela é destruidora e nos afasta da vontade de Deus. Porque nós não reconhecemos a condução de Deus nas nossas vidas quando nós murmuramos. O que Deus dá não é suficiente. Esta é a geração do deserto. Alguma similaridade com a geração de hoje? Sim. Nos dias de hoje que nós temos vivido. Sempre tenho dito, dias difíceis para todos, para mim, para você. Não tem sido dias fáceis. Nós não programamos isso. Nós programamos outras coisas, mas nós não podemos murmurar.
Então, o livramento que Deus tem nos dado fica em segundo plano. O suprimento que Deus tem nos dado fica em segundo plano. E as pessoas têm passado grande parte do seu tempo a murmurar. Murmurando, murmurando, murmurando. E como eu disse, quando nós murmuramos, nós nos afastamos da vontade de Deus. A murmuração é um pecado. É pecado murmurar. A Bíblia diz que é pecado murmurar. É diferente de uma lamentação, de um lamento. Porque o lamento é uma expressão do nosso sentimento. Nós nos lamentamos, lá podemos lamentar uma perda de um ente querido. Nós podemos lamentar algumas situações difíceis, esses dias que nós temos vivido. Porém, quando nós lamentamos, nós fazemos isso com choro, com palavras para Deus. Mas o lamento traz uma provisão, traz uma perspectiva, aliás, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de provisão. Tanto é que na Bíblia nós encontramos um livro chamado Lamentações de Jeremias. O profeta Lamentações de Jeremias está elencado entre os livros proféticos. E não vou entrar aqui na discussão, porque alguns argumentam que não é a autoria de Jeremias, que é a autoria de outro. Nós vamos entrar nessa discussão aí teológica. No livro Lamentações de Jeremias, o autor lamenta a destruição de Jerusalém. Expressa sua lamentação, lamenta as mortes, a destruição de Jerusalém. Porém, no próprio livro, há uma perspectiva de futuro. O livro Lamentações de Jeremias lamenta a destruição de Jerusalém pela Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Destruição determinada por Nebuzaradã, que era o chefe, general Nebuzaradã. E Jeremias assistiu a isso. E se foi ele ou se não foi ele o autor de Lamentações de Jeremias, porque não identifica, claramente. É alguém que conheceu e que viu a destruição de Jerusalém. Porém, ele pede restauração. O autor pede restauração dessa situação para Deus. Então, nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos falhos. Porém, queridos, nós precisamos fugir do pecado. E não sou eu que estou dizendo que a murmuração é um pecado. A palavra de Deus diz que é pecado. Tanto é pecado que o que aconteceu com a geração do deserto, a geração escravizada no Egito, Deus não permitiu que a geração murmuradora chegasse. Eles morreram, não puderam contemplar Canaã, não puderam viver a liberdade plena, todas as bênçãos que Deus tinha para eles na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. Daquela geração, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. É claro que não foram os únicos dois, os descendentes dos murmuradores entraram, mas os murmuradores não. Então, vamos observar que Deus castigou ou não. Deus castigou os murmuradores. Deus disse, na sua palavra, nós encontramos isso, que seus corpos ficariam no deserto. Seus corpos ficariam no deserto significa o quê? Morreriam lá.
de tanto que murmuraram. E nós temos visto nos dias de hoje a quantidade de pessoas murmuradoras, inclusive dentro das igrejas. A murmuração sinaliza uma ingratidão da nossa parte. Porque quando nós somos gratos a Deus por toda e qualquer circunstância, nós não murmuramos, nós agradecemos, que é o contrário da murmuração. E muitas vezes nós deixamos de viver o que Deus tem para nós. Nós perdemos a bênção pela murmuração. Porque nos focamos nela, incorremos em pecado e não alcançamos a bênção. A geração do deserto não alcançou Canaã, não chegou em Canaã, porque murmurou. E as pessoas não percebem que deixam de ser abençoadas, perdem a bênção que Deus quer dar. Deus queria dar esta bênção para a geração do deserto, e eles perderam, porque não conseguiram deixar a ira, não conseguiram deixar a murmuração. Vamos refletir nessa situação. Se nós não estamos deixando de viver tudo que Deus tem para nós, todas as bênçãos reservadas para os seus filhos, todas as bênçãos reservadas ao que lhes são fiéis, porque estamos murmurando. Se você é filho de Deus, viva pela manifestação do seu caráter. Ou seja, você é filho de Deus, viva pela manifestação do caráter de Deus. E o caráter de Deus não é murmurador. O caráter de Deus é abençoador. E nós temos Jesus como nosso modelo, como nosso exemplo. Jesus se despojou de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Se fez homem, carne. E nos deixou o maior exemplo de humildade. Afinal, quem somos nós para dizermos: eu mereço mais do que eu tenho? Algumas pessoas assim, mas é isso? É isso que Deus tem me dado? É isso que Deus tem para mim? Não, eu mereço muito mais. Com meus esforços eu conseguirei muito mais. E a falta de humildade, a Bíblia nos diz, a soberba precede a queda. Nós caímos. Então, queridos, e outra, tem uma passagem que eu quero ler com vocês, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia? Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e ver o que traz no capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Paulo escreveu essa carta aos moradores de Corinto, como nós dissemos semana passada. Corinto é uma cidade portuária, uma cidade grega. E o que nós devemos aprender, o que a geração do deserto deixou para nós. Capítulo 10, começando no versículo 5. Vamos ler versículos 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora vamos pular para o versículo 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Os erros da geração do deserto servem de exemplo para nós. E não sou eu que estou dizendo, mais uma vez, é a palavra de Deus que está dizendo: os erros
devem servir de exemplo para nós. E quando você é um murmurador, que imagem você passa? Você é cristão. Que imagem você passa para as pessoas quando você é um murmurador? Você passa uma imagem positiva? A Bíblia nos diz que a nossa luz deve resplandecer como um luzeiro. Nós devemos brilhar como um luzeiro. Isso está escrito lá em Filipenses, que Paulo também escreveu. Que a nossa luz deve brilhar como um luzeiro. Nós estamos, quando nós murmuramos, nós brilhamos ou nós mostramos as trevas que existe dentro de nós? Nós somos luz ou não somos luz? Nós seguimos a palavra ou não seguimos a palavra? A maneira como nós vemos a vida, como nós encaramos a vida, exerce uma influência e tem um efeito surpreendente, primeiramente em nós e depois nos que convivem conosco, nos que estão ao nosso redor. E quando nós deixamos resplandecer a nossa luz, quando nós brilhamos como luzeiro, como o apóstolo Paulo ensinou que façamos, duas coisas podem acontecer. Uma delas, você brilha como um luzeiro, as pessoas são atraídas para você. Pela luz, as pessoas sentem-se atraídas por você. Porque elas querem viver como você. Elas querem melhorar. Elas querem conhecer a vida que você tem. E esse é atrair as pessoas. Mas pode acontecer o contrário. A sua luz pode afastar quem vive nas trevas e não tem interesse de sair delas. E nessa situação, nós não devemos lamentar, nós devemos agradecer a Deus, porque pode ser para nós um livramento dele, afastando de nós essas pessoas que estão nas trevas, que querem permanecer nelas, porém que não. A nossa luz incomoda, porque a luz incomoda as trevas. Quem está nas trevas quer permanecer nas trevas. Esta é a regra. E uma vida transformada é a maior propaganda para o Evangelho. Se você tem a vida transformada, se você deixa a sua luz brilhar, resplandecer como um luzeiro, a maior propaganda do Evangelho é você, é a sua vida dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Se no seu trabalho, por exemplo, na faculdade, você diz assim: ai, graças a Deus, ninguém nem sabe que eu sou evangélico, ninguém nem sabe que eu sou cristão. Ninguém percebe. Você não está brilhando. Se você é igual aos demais, denota que você não brilha. Denota que a sua vida é igual a dos demais. Não é normal. Ninguém saber, ninguém perceber algo diferente em você. Quem é servo de Deus, quem é filho de Deus, quem vive de acordo com o que ensina as escrituras sagradas, quem deixa sua luz resplandecer, a luz de Cristo que habita em você resplandecer, é inegável, é perceptível a todas as pessoas. As pessoas perceberão que você tem algo diferente. Mas a natureza humana tende a isso, tende a murmurar. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do pecado de Adão. Nós somos atraídos para o pecado. E é uma luta constante, é uma luta diária. E só o Espírito Santo
de Deus pode nos ajudar a vencer e nós podemos vencer. E nós percebemos que o contentamento de uma vida não está ligado à beleza. Nós vemos pessoas belíssimas, lindíssimas, que são descontentes com a sua aparência. O contentamento não está ligado a riquezas. Nós sabemos, né? Temos conhecimento de pessoas riquíssimas que vivem à base de medicações. O contentamento não está ligado a status social, não. Nós vemos pessoas com tudo isso: beleza, bens, riqueza, status social, infelizes, murmuradoras, descontentes. Porque o contentamento do ser humano está intimamente e diretamente ligado a uma vida de comunhão com Deus. Somente quem tem uma vida de comunhão com Deus, somente quem é íntimo de Deus, traz consigo esse contentamento. Então nós devemos lutar contra a murmuração, lutar para não pecar. Se pecarmos, nos arrependermos, como a Bíblia nos ensina, confessarmos os nossos pecados para Deus. Nós devemos expor o nosso descontentamento, as nossas tristezas com Deus. A confissão dos pecados é para Deus somente. Não é bíblico confessar pecado para homens. Não é bíblico. Isso é uma invenção dos homens. Nós não devemos confessar nossos pecados. Nós devemos confessar, nos arrependermos e confessarmos diante de Deus. É diferente se você incidiu em um pecado, se você incorreu em algum erro, em algum pecado que esteja te acusando, que o Espírito Santo esteja acusando que você pecou, você confessar para Deus e você buscar ajuda para quem possa te ajudar. Procurar o seu pastor, procurar a sua pastora, que são autoridade espiritual sobre a sua vida, não para confessar para eles. Confessar para Deus, é só diante de Deus que nós devemos confessar. Você pode contar e buscar ajuda, buscar uma oração, uma bênção que te fortaleça, que te dê forças para sair dessa situação e que você esqueça, porque a Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados. Sim, Ele se esquece. A Bíblia diz que Ele nos perdoa e se esquece totalmente dos nossos pecados. E nós temos visto hoje, com o advento das redes sociais, os murmuradores virtuais. Ai, meu Deus, que dificuldade! Que dificuldade que alguns cristãos têm de compreender que ali não é o lugar. Você está sendo trevas, está expondo o seu pecado para o mundo inteiro. Redes sociais são praças públicas. Estou falando com seus amigos, não se engane. Você publicou, passou um tempo, eu me arrependi, eu fui lá e apaguei. Fui tomado pela fúria, não consegui me controlar e escrevi tudo que eu achava. Então nós temos visto os murmuradores cientistas, tudo que os no momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós devemos obedecer ao que diz as autoridades, o que dizem as autoridades médicas, sanitárias, as autoridades civis. Mas as pessoas não. As pessoas vão murmurar nas redes sociais, principalmente no Facebook, parece, no Twitter, né? Não tenho acesso ao Twitter, mas parece que o povo gosta de um fight lá no Twitter. O seu prefeito está tudo errado o que ele está fazendo. Quem tem o caminho é você. O governador do seu estado está fazendo tudo errado, é você quem sabe. E nós temos observado, ninguém sabe, como nós temos dito, ninguém conhece esse vírus, a ciência não conhece esse vírus, está aprendendo agora. Os médicos estão buscando conhecimento
né? O Brasil, eu diria, teria um benefício de ter chegado depois, então aprendeu com a experiência dos europeus, dos chineses. Então a ciência observou, né? Por observação, o que aconteceu nos outros países, nos outros continentes e trouxe para cá. Então você acusa, você murmura, murmura, murmura. Eu acho bem interessante que antes da pandemia, uma coisa que sempre me causou estranheza, não de quem está nas trevas, né? Não dos ímpios, mas dos que estão na igreja. Como murmuram com a segunda-feira. Ai, segunda-feira. Ai, meu Deus. Quanto falta para chegar ao final de semana? A pessoa não tem prazer na vida, ela não tem contentamento. E acha bonito esse tipo de reclamação. Agora, chega segunda-feira, amanhã é segunda-feira. Pela situação que estamos vivendo, você não pode sair para trabalhar. Aqui em Araras, todo o comércio, né? Nós retrocedemos, houve um decreto municipal, retrocedemos a fase vermelha, porque os números cresceram. Ou então, você não pode trabalhar porque você perdeu o seu emprego. E agora você percebe quão importante era segunda-feira? Quão abençoado você era quando você tinha um trabalho que garantia o seu sustento e que todas as segundas-feiras você podia levantar da sua cama, dar graças a Deus pelo seu trabalho, mas você não fazia isso, você murmurava, você reclamava, você não reconhecia a bênção de Deus na sua vida, você não reconhecia a provisão de Deus na sua vida. Você olhava para a dificuldade, ai, segunda-feira, tem uma semana inteira, que horror. E agora você tem uma semana inteira para ficar na sua casa e você está contente? Não. Você está murmurando contra as autoridades. Queridos, vamos compreender uma coisa óbvia, ululante. O seu inimigo não se chama quarentena. O nosso inimigo não se chama quarentena. O nosso inimigo se chama coronavírus. A quarentena, o isolamento, o afastamento social é para o nosso bem. Ai, não é da minha vontade, também não é da minha. Eu tenho uma vida super agitada, quem me conhece, os meus amigos, eu amo viajar, amo. E eu não farei isso em 2020, não vou viajar. Não tenho conseguido realizar o meu trabalho, não tenho conseguido caminhar pela rua como eu amo. Eu resido em São Paulo, eu amo caminhar pelas ruas, não tenho podido fazer isso. Quando estou em São Paulo, eu saio estritamente para o essencial. Eu tenho permanecido dentro da minha casa. Aqui em Araras também, fico na casa dos meus pais, permaneço na minha casa. E eu não gosto. Eu gosto de sair, eu gosto de ter vida agitada. E nós temos trabalhado bastante, graças a Deus, porém dentro de casa. Então, vamos parar, vamos reconhecer o livramento que Deus tem nos dado. Se você contraiu o vírus, está me ouvindo, sinal que Deus te livrou. Glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque você tem o alimento diário para sua subsistência. Agradeça a Deus, seja grato. Não seja um murmurador, seja um adorador. Deus nos fez, Deus nos criou para que nós sejamos adoradores. O objetivo maior da nossa vida é glorificar o Pai Celestial, não é murmurar. Portanto, vamos observar, vamos medir nossas atitudes dentro das nossas casas, nas redes sociais. Parece que as pessoas assim criam uma coragem nas redes sociais, tanta coragem que entram no anonimato, criam perfis
falsos para criticar. Aconteceu ontem, na nossa live, na nossa transmissão, onde o nosso pastor, que está aqui em Araras há 48 anos, pastoreando a nossa igreja, não é porque é meu pai. A cidade toda sabe disso. É um homem respeitado. Nunca se envolveu com nada errado. Nunca esteve numa delegacia de polícia. Nunca respondeu a um processo. Tem uma vida limpa. E uma pessoa com um perfil falso entrou para acusá-lo. Porém, se você está me vendo nesse momento, você, covarde, que usa do anonimato, saiba que se nós quisermos, nós te encontramos. Mas nós vamos entregar para Deus. Porque a pessoa comentou o seguinte: esta igreja que cobra dízimos e ofertas não cura o coronavírus. E olha, tá totalmente. Eu diria que essa pessoa é desprovida de inteligência, de sabedoria, claro, né? Nem como nós dissemos semana passada, a sabedoria passa longe desta pessoa. Mas a inteligência também. Pobrezinho, não tem nenhuma coisa nem outra. A igreja não cura ninguém. O pastor também não cura ninguém. A igreja não cobra dízimos nem ofertas. São ensinamentos bíblicos. Só quem cura e cura é Jesus Cristo. É o poder do nome de Jesus Cristo. Os pastores são servos de Deus, são usados como instrumentos para orar e para determinar a cura, não em seu nome, santa ignorância. Em nome do Senhor Jesus. Não faça isso nas páginas da igreja. Quer escrever abobrinha? Quer conspurcar o nome do Senhor? Sujar o nome do Senhor? A sua conta é com ele, não é conosco. A Bíblia diz que dele, de Deus, não se zomba. Nós não vamos nos vingar, porque nós seguimos a palavra. E a palavra de Deus diz o seguinte: mais de uma vez, o Senhor Deus disse o seguinte: a mim pertence a vingança. Deus é um Deus de amor. Um Deus de amor, um Deus de bondade, compassivo. Mas a Bíblia diz que ele se vinga. Então, use as redes sociais para abençoar as pessoas, para se divertir. Rede social é entretenimento, acima de tudo. Para de usar para amaldiçoar as autoridades, para amaldiçoar o prefeito da sua cidade, quer seja Araras, quer seja qualquer cidade que esteja me acompanhando, o governador, o seu presidente. Nós temos direito de discordar de algumas coisas. Mas pare de amaldiçoar, não é isso para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para abençoar. Pare de murmurar em relação à quarentena, que não aguenta mais, que está todo mundo errado, só está você certo. Então se apresente, não sei, para Ministério da Ciência e da Tecnologia, para a NASA, não sei para quem que você pode se apresentar, para apresentar a saída para o problema que o mundo inteiro está vivendo e só você detém. Nós sabemos que somente quem conhece isso é Deus, que é Ele quem detém sabedoria e conhecimento. Use as redes sociais para o bem. Pare de amaldiçoar e pare de ser murmurador, porque a partir de hoje que você está me ouvindo, você sabe que você não deixará mais de ser abençoado por causa da sua murmuração. Em nome de Jesus, a partir de hoje, as bênçãos de Deus vão recair sobre a sua vida, porque você vai evitar a murmuração
que, conforme nós vimos no dia de hoje, é pecado. E se você murmurou, arrependa-se e receba dele o perdão. Para encerrar, nós vimos nesta semana a nuvem de gafanhotos se aproximando. E aí algumas pessoas debochando, ai, crente não pode ver gafanhoto que já fica falando do fim do tempo, fim do mundo. Eu vi uma publicação dessa. Pobrezinha. E o gafanhoto, os gafanhotos aparecem na Bíblia, né? Algumas vezes. Inclusive, uma das pragas, né, que Deus enviou no Egito foi uma nuvem de gafanhotos. E curiosamente, eu estava pesquisando essa semana e eu vi uma especialista. Eu não sei agora se ela é bióloga, eu não sei, não me lembro, mas ela é especialista, uma estudiosa, uma cientista, ela é especialista em gafanhotos. E ela disse que essa nuvem de gafanhotos que está no Paraguai e Argentina, é da mesma espécie da nuvem de gafanhotos da praga do Egito. E essa nuvem de gafanhotos se aproximando, né, no sul. Não sabemos se chegará ou não, enfim, o governo brasileiro está tomando todas as medidas para contê-la. E o gafanhoto traz o quê? Destruição. A imagem dos gafanhotos é sempre assim que nós temos, né? Uma imagem de terror. Embora os gafanhotos, nós vemos na Bíblia, os gafanhotos, Deus autorizou que o povo comesse gafanhotos. Eu não me recordo agora se é Levítico, não me recordo. Mas enfim, Deus autorizou, Deus disse que poderiam comer gafanhotos no Antigo Testamento. Não era considerado impuro. No Novo Testamento, nós encontramos quem que comia gafanhoto? João Batista, a voz que clama no deserto, que veio para anunciar, né, Jesus. O João Batista que batizou Jesus. João Batista se alimentava de gafanhotos. Nós sabemos que o gafanhoto é comestível, eu dispenso. Mas tem quem come frito, eu dispenso. E eu fiquei pensando, as pessoas temem a praga e não temem a Deus. Estão com medo da praga, dessa peste, que é o coronavírus, mas não temem a Deus. Temem a nuvem de gafanhotos, mas não temem a Deus. E a Bíblia nos diz que nós devemos temer a Deus, que Ele nos livrará das pragas, Ele nos livrará das pestes. E quando Deus mandou a nuvem de gafanhotos, uma das pragas, era para estabelecer juízo no Egito. Enfim, queridos, a questão aí do gafanhoto na Bíblia é muito abrangente, eu não tenho tempo suficiente, né, para abordar isso. Mas vamos nos atentar para isso. Foi mandado para estabelecer juízo. Deus pode estar sinalizando para nós. E nós não sabemos se é um evento natural, da natureza puramente, porque não é a primeira vez que acontece aqui, né, no Paraguai, na Argentina e mesmo no Brasil, mas não é recorrente. Vamos nos atentar sobre o juízo de Deus, se Deus não está querendo estabelecer o seu juízo aqui na terra. Mandou peste, mandou não, permitiu, né? Permitiu que viesse peste, e agora essa nuvem de gafanhotos. Vamos nos aproveitar os dias que temos vivido para nos aproximarmos dele, autor e consumador da nossa fé, nos fortalecermos em Deus, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os sinais estão cada vez mais aparentes. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade que me foi concedida. Espero que essa mensagem ecoe no seu coração, seja bênção na sua vida como foi na minha. E que nós tenhamos uma semana abençoada, agradecendo, adorando a Deus, sem murmurações.
com ações de graças e com louvores por tudo que Ele tem feito por nós e sabendo que se soubermos ser gratos, Ele fará muito mais. Nós estamos vendo aqui agora a quem está nos acompanhando, a Meire Canassa, querida, a Elaine Daniel Pastre, Edson Renato, Ana Maria Camargo, todas as pessoas eu sei, todas essas pessoas eu conheço todas, pessoas todas queridas. Ana Maria Camargo já estava aqui na igreja quando meus pais chegaram, é veterana, irmã queridíssima, nos acompanha pelo rádio. Um beijo, Ana, saudades de você, da Josinha, do Dani, família querida. Pastor Luiz Fabiano e família, a Simone e Ricardo e a Carolzinha Viola, o Rodrigo e a Solange e o Mateus dos Estados Unidos, saudades de vocês. O seu Lazinho também, querido, veterano da nossa igreja. A Lu Polo, ai Lu, que saudades de conversar com você, querida. A Michele Vinhas do Tocantins, minha amiga, que saudade, faz tanta falta aqui para nós. Nossa, que falta que nos faz. A queridíssima amiga Lúcia Prone também, mulher de Deus. César Timachi, a sua família, Rosângela, linda, a querida Amélia e José Alves, saudades de vocês, a Rose Romeiro também, coluna de oração na nossa igreja, querida pastora Dinalva, te amo, saudades de você, mulherão. Então são esses os nomes, Alex e Deise Olímpio, meus amigos também, saudades de vocês, do Luiz Gustavo, da Isabelinha, muitas saudades de vocês. Depois eu vou acompanhar a live e vou ver todos os nomes que acompanharam, né? As mensagens, e é sempre assim uma alegria muito grande. E nós queremos reforçar a situação que nós estamos vivendo, como nós dissemos, a cidade de Araras retrocedeu, né? Voltou para a faixa vermelha. Fique em casa, preserve-se, tenha em mente, a quarentena não é sua inimiga. O nosso inimigo é o coronavírus. A quarentena, o isolamento é uma forma que nós temos de nos proteger, tá bom? Todas as vezes que vocês saírem, o uso das máscaras. Eu cometi uma falha semana passada, porque eu comecei a falar assim, é aqui, e esqueci dos ouvintes. Então a máscara cobre sempre nariz e boca, sempre nariz e boca. A máscara não fica com o nariz para fora, porque ela não vai te proteger. A máscara no queixo não te protege em nada, no pescoço tampouco. Portanto, use a máscara, é desagradável, é desconfortável, mas é para nossa segurança. A máscara não é para os outros verem, como algumas pessoas assim, ai meu Deus, o comando, puxa o cinto de segurança. Não, é para sua proteção, o cinto de segurança salva a sua vida, não da guarda, do policial militar, policial rodoviário. Não é a vida dele, é a sua vida. A máscara é a mesma coisa, não é fiscalização, é a guarda municipal, a agência, os agentes sanitários, é a sua proteção. Use máscara cobrindo boca e nariz. Chegou na sua casa, se a sua máscara for de tecido, lave direitinho, deixa um pouquinho de molho para usar no dia seguinte. Ninguém deve ter uma máscara apenas, né? Porque às vezes não dá tempo de secar. E se você tem a máscara descartável, não jogue na rua. Jogue no cesto, no lixo. Tá bom? O atendimento pastoral também continua sextas e também aos domingos. E o atendimento pastoral, o plantão espiritual 24 horas permanece aberto, não mudou nada, viu? Não mudou nada, porque o atendimento pastoral é um atendimento individualizado e as pessoas só podem adentrar a catedral usando as máscaras. E eu quero falar para vocês a respeito do Mutirão da Salvação. É um projeto lindo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos na 5ª edição e eu não estou triste não, porque o ano passado nós trouxemos o projeto Margarida, que faz mamografia, eletrocardiograma, o projeto Lucas, que atendeu centenas de pessoas, consultórios médico e os consultórios odontológicos, e esse ano nós não podemos fazer. Porém, na próxima terça-feira nós encerramos o período de arrecadação do Mutirão da Salvação. Então, se você ainda não fez a sua doação, ainda há tempo. Catedral da Paz, nas 24 horas, você encontrará os recipientes.
na Rádio Gospel FM no horário comercial, na Associação Vida Nova também no horário comercial, também é ponto de coleta. E nas quartas e sextas, das 19 às 21 horas, enquanto as capelas permanecem abertas, você pode também depositar a sua doação. Nesta semana, nas capelas já não dá mais, né? Porque o próximo atendimento é quarta-feira, dia 1º de julho, nós já teremos encerrado. Mas você tem a oportunidade de entregar aqui na Catedral da Paz. Não deixe, você vai ser muito abençoado. Nós faremos a distribuição de uma maneira completamente diferente dos anos anteriores, porque nós não podemos gerar aglomerações, nós estamos impedidos e, claro, nós respeitamos. E eu, como líder do Mutirão da Salvação, tenho um cuidado muito grande com os voluntários e não vou expô-los à contaminação. Então, as pessoas serão informadas, nós faremos de uma maneira diferente, em pontos diferentes, doação de agasalhos e cobertores e alimentos. Corra, ainda dá tempo. Nada é impedimento para você ajudar. Eu acabei de falar da Solange, do Rodrigo e do Mateu, que é um casal brasileiro, membro da nossa igreja, que está há 12 anos nos Estados Unidos. Esse casal nos abençoa o Mutirão da Salvação todos os anos. Eles enviam um recurso, né, em dinheiro, fazem uma transferência na conta da Associação Vida Nova e através do que eles enviam nós conseguimos abençoar muitas e muitas pessoas. Então nada é impedimento, só não ajuda, só não participa quem não quer, não fique de fora. Não se esqueça, mais uma vez, vá agora que acabar o culto, entra no YouTube, IEQ Araras SP e se inscreva no canal. Na próxima terça-feira, nós teremos o culto da família às 20 horas. Nossos pastores, um dos dois, né, o reverendo Procanelli e a pastora Santina, um dos dois estará aqui transmitindo a mensagem de Deus, uma palavra para as famílias, uma palavra abençoadora, eu tenho certeza, será em nome de Jesus. E agora nós vamos encerrar, e como temos feito, vamos orar encerrando e orar mais uma vez, pedindo a Deus, clamando a Deus pelos dias que temos vivido. Vamos orar. Esse objeto aqui é um representativo, né, do globo terrestre, onde está todos os continentes, e nós vamos então agora orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós pedimos a tua bênção, Senhor, em favor de todas as pessoas, em favor da situação que temos vivido. Senhor, que o teu poder curador, restaurador haja nesse momento, Senhor amado. Porventura, as pessoas que estejam nos ouvindo, estejam nos acompanhando, tenham perdido um ente querido. Senhor, conforte, que o teu Espírito Santo conforte o coração delas, console, para que possam enfrentar esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá-nos uma semana abençoadora. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigada, nós pedimos, e que tudo nós fizermos seja sempre para honrar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Está sinalizando que o tempo está acabando. Deus abençoe, excelente semana. Beijo para vocês.